Com grande atuação de Arrascaeta e com Pedro impossível, Flamengo atropela o Bragantino no Maracanã. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, gente, aqui Sérgio Barros falando, e eu já começo sempre os meus vídeos pedindo aí que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, dá um joinha aí que dá uma força danada pra gente aqui. Valeu? Eu agradeço muito. Então, gente, hoje a vida do Flamengo foi muito facilitada pelo Bragantino, né? Logo com 2 minutos de jogo, uma jogada boa, uma enfiada de bola do Arrascaeta e o Bragantino já teve um pênalti contra, que o Gabigol acabou desperdiçando, mas teve um jogador expulso. Isso facilitou sobremaneira a vida do Flamengo no jogo de hoje. O Flamengo entrou meio modificado, a zaga não foi a zaga titular, né? Mas ainda assim, o Flamengo muito superior ao time do Bragantino e com essa expulsão, então, ficou uma coisa assim muito desproporcional. A galera lá da frente fazendo aquelas famosas associações, as passadas, os facões e tal. E foi assim que logo depois do pênalti perdido saiu o primeiro gol do Flamengo. Uma jogada do Arrascaeta, uma enfiada de bola do Arrascaeta para o Gabigol que entrou em diagonal e foi 1-0 para o Flamengo ali. E o jogo transcorreu daquela forma, né? Defesa contra ataque. O jogo foi todo esse. Defesa contra ataque, defesa contra ataque. O Arrascaeta fez umas boas jogadas. O Arrascaeta hoje, para mim, disparado, o melhor jogador em campo. O Arrascaeta hoje fez de tudo. Foi muito produtivo o Arrascaeta. Que ele se conserve assim até essas finais aí. Pedro meio apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi aquela festa. Mas isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Mas então ficou ataque contra defesa, ataque contra defesa. O que foi bom nisso? O que foi bom nisso é que me parece que para o Flamengo, que o Flamengo estava jogando mais ou menos em ritmo de treino, foi realmente um bom treino. Porque tanto o Corinthians na final da Copa do Brasil quanto o Atlético Paranaense na final da Copa Libertadores devem usar o mesmo expediente, ficar fechadinho e sair numa boa, tentar um contra-ataque. Não acredito que vão sair para o jogo aberto. Mesmo o Corinthians lá em São Paulo não vai sair de peito aberto para cima do Flamengo, porque se ficar retrancado é ruim, se for para cima é pior ainda, porque o Flamengo tem um contra-ataque muito rápido, muito bom. Então fica um dilema muito ruim para os adversários, né? Pode ser que perca, pode ser que empate, mas a probabilidade de vencer o time do Flamengo, tanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense, eu colocaria aí na casa dos 10%. 10% para o Atlético Paranaense e para o Corinthians também 10%, porque são 2 jogos. O time do Corinthians é um time melhor, né? Tá agora com o Yuri Alberto, o meio de campo se acertou, né? O pessoal que estava machucado, Renato Augusto, sobretudo, voltou e voltou bem. Então, assim, eu aposto, daria 10% ao Corinthians por conta disso, porque são 2 jogos também. Então, eu acho meio difícil que o Flamengo perca alguma dessas 2 finais, mas futebol é futebol, a gente não pode bobear com isso. Mas vamos voltar para o jogo. Nesse jogo em si, então, ficou dessa forma, o Flamengo em cima, o Bragantino querendo jogar, querendo armar um contra-ataquezinho, e conseguiu umas 2 vezes a bola lançada por cima da defesa do Flamengo. Eu não gostei muito daquilo não. Tanto o Pablo tomou umas bolas por cima, ele é um jogador que se recupera rápido, mas na primeira bola, foi por volta dos 30 minutos, 30 e poucos minutos, o Arthur recebeu a bola na frente. E aquele rapaz corre mais que notícia ruim. Então,
olho vivo, esse tipo de jogada não pode sair, né? Se bem que quem deve jogar as finais é o Davi Luiz, mas esse tipo de jogada não pode sair, né? Não pode sair a jogada de contra-ataque pelo meio, a pressão depois da perda da bola tem que ser automática, e isso estava sendo feito. Até no último vídeo eu falei em relação a isso. O Flamengo no último jogo estava perdendo a bola e não estava fazendo a pressão, então o contra-ataque estava saindo. O jogo contra o Fortaleza, e deu no que deu, né? Acabou perdendo o jogo. Em 10 jogos tinha tomado 2 ou 3 gols e tomou 3 gols num jogo só. Assim, a coisa tem que funcionar, começa lá na frente. A defesa começa lá na frente. Então até o fim do primeiro tempo o Flamengo treinou. E no início do segundo tempo, o Dorival pega o primeiro volante, tira o primeiro volante, também não tinha função nenhuma, o Thiago Maia ali. Tira o primeiro volante e bota o Cebolinha para poder ver se conseguia alguma jogadazinha por ali pelo lado. O Ayrton Lucas vinha mais pelo centro, tentando armar o jogo. Mas infelizmente foi pego numa jogada fortuita lá, uma falta de sorte do Vidal, e foi pênalti para o Bragantino, mas assim, acidental mesmo, coisa que acontece. Então a gente levam até às vezes a derrota, né? Mas é inerente, tá no contexto, ninguém pode escapar disso. Aí o Vidal fez o pênalti, foi pênalti, e o Bragantino empatou o jogo. Após empatar o jogo, o Bragantino fica nessa esperança. Já fizemos um, de repente fazemos outro gol, ou pelo menos a gente consegue se segurar aqui e não tomar o segundo gol e não sair aqui com o jogo perdido. Porém, como eu já tinha falado aqui, o primeiro tempo, o Bragantino não tomou uma coça porque o Cleiton fez 2 ou 3 defesas muito boas. Por isso não saiu perdendo demais, né? Porque perder ele saiu perdendo, mas não saiu já com o jogo, já não saiu derrotado no primeiro tempo. E ficou essa novela, o Bragantino tentando fazer o contra-ataque, mas no que aconteceu no jogo anterior, não voltou a acontecer nesse jogo. Quando dá perda de bola, abafa, faz logo a pressão para a retomada da bola, e isso atrapalha por demais o adversário montar o contra-ataque. Mesmo que tenha jogadores rápidos, como Elinho pela esquerda e o Arthur pela direita, não conseguiram nenhuma jogada, com exceção do primeiro tempo, a jogada que foi por cima do Pablo, que o Pablo tem que ficar atento com isso, e o Davi Luiz também atento a isso, porque o Flamengo joga com a zaga muito na frente, e se esse lançamento sai, não tem zagueiro que corra atrás de atacante, né? Ainda mais um atacante como o Arthur. Mas então foi assim, o Flamengo em ritmo de treino, tentando achar os buracos, e aí saiu aquela sucessão de gols do Pedro, né? 1, 2, 3, 4, 5, parecia que rolou a bola, Pedro fez gol. Rolou a bola, Pedro fez gol. Saiu a bola, Pedro fez gol de novo. Aí a partir daí, isso já era 24, 25 do segundo tempo, 4-1, o Dorival começou a tirar um, tirar outro, tirar um, tirar outro, foi refrescando o time, foi colocando outras pessoas, foi resguardando o time, tirou logo o Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro, tirou o Pedro, porque a partir daí é só festa, né? Pô, Pedro já tinha feito 3 gols, vai ficar em campo para quê? Vai fazer 15, vai fazer 30? Não, sai do jogo, se preserva para o próximo jogo. Nessa altura, até o Bragantino já queria o final do jogo, porque não ia chegar em lugar nenhum. O único risco que corria ali era mais uma expulsão, um jogador machucado ou uma goleada maior. Então todo mundo queria o final do jogo, inclusive o Bragantino, que ficou tocando bola de um lado para o outro, ficou tocando bolinha lá, para poder ver se o tempo passava. O árbitro foi muito inteligente, o para-jogo da Aronco foi até sensato, deu 2 minutos lá de acréscimo lá, porque ninguém queria mais jogo, e mandou todo mundo embora para casa. Como nós sempre fazemos aqui nos vídeos, vamos falar dos pontos altos e dos pontos baixos, né? O ponto baixo, vou começar pelo ponto baixo,
que foi o Rodinei. Assim, teve algumas chances de fazer cruzamentos e aqueles cruzamentos precisos sumiram. E nos últimos jogos ele não tem produzido. Ou seja, eu tô achando que essa carruagem virou abóbora. Eu tô achando que o encanto do Rodinei acabou. Os pontos altos. Vidal foi muito bem. Eu gostei muito do Vidal. Vidal foi bem. Agora, o Everton Ribeiro também foi bem. Tem que observar isso agora. A Arrascaeta foi indecente. A Arrascaeta, esse rapaz está alcançando uma idade aí, parece que está com 28. Ele, quando chegar aí, a partir de agora, ele parece estar ficando igual a Vinho, está ficando mais velho, está melhorando. Olhar o cara, ver o cara jogando, dá até gosto. Errou até um passezinho hoje ou dois, porque falta por displicência. O jogo estava tão fácil, o Flamengo estava jogando em ritmo de treino, que ele displicentemente deu 2 passos, tem que ser corrigido, mas ele está abusando, ele está indecente. E o Pedro, impossível, né? Um primeiro tempo discretíssimo, não parecia que o Pedro não estava em campo, né? Se alguém perguntasse, Pedro está jogando? Não, Pedro não está jogando. Mas discretíssimo no primeiro tempo, no segundo tempo desabrochou, a flor do Pedro desabrochou. Então foram esses, assim, os pontos altos. E também, vamos lá, a gente tem que chamar a atenção também do Cleiton, né? O goleiro do Bragantino, que se não fosse ele, aquilo era 7, 8, mole. Pois bem, gente, o papo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Novamente peço a vocês aí que se inscrevam no canal, acione o sininho, dê o joinha se puder, sempre que puder, dá o joinha lá que dá uma força pra gente. Tá legal, gente? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.